especial, você que é de outra cidade, de outro estado, de outra nação, glórias a Deus, que o Senhor Jesus te alcance ainda mais nessa noite, diante de tudo aquilo que Ele já começou a fazer neste lugar, amém? Quantos estão sendo abençoados por aquilo que Deus está fazendo nesse lugar? Amém? Glória a Jesus, eu creio que tem mais de Deus para nós nessa noite, amém? Você crê nisso? Tem mais de Deus para nós nessa noite? Aleluia! Irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, eu quero reforçar um aviso no seu coração, que é no primeiro domingo de novembro. Todo primeiro domingo do mês, nós realizamos aqui o nosso café para empresários, profissionais liberais, donos de negócios. Você que é um empresário, microempresário, dono de negócio, você que é autônomo, ou talvez você não tenha ainda nenhuma empresa, você ainda também não é um autônomo, você tem desejo no seu coração de empreender, venha estar conosco. Nós temos um café que esse agora vai ser o nosso 5º café para empresários, microempresários, donos de negócios e também para profissionais liberais e autônomos. Você é o nosso convidado a estar aqui, queridos. Temos vivido um tempo aqui extraordinário aqui. O Senhor tem nos pego aqui de uma forma sobrenatural nesses cafés. Então vem estar com a gente, tá bom? Todo primeiro domingo do mês às 9 da manhã. Às 9 em ponto nós servimos o café, para nós termos um tempo de comunhão, e depois nós vamos caminhando para a programação, tá bom? Então venha estar conosco. Nesse próximo café, nós teremos o testemunho de uma empresária muito bem sucedida na cidade, que eu creio que o testemunho dela vai edificar muito a sua vida. Então venha estar conosco nesse próximo café, que acontece todo primeiro domingo do mês, né? E esse primeiro domingo agora de novembro será o nosso 5º, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Bem lembrado, dia 21, irmãos, acontece em Caldas Novas a Marcha para Jesus. Eu acho que eu não enviei a arte para a mídia, mas haverá uma concentração ali no ginásio de esportes, que será a Marcha para Jesus, e nós estaremos reunindo todas as igrejas, estaremos indo para lá fazer uma marcha para Jesus na cidade de Caldas Novas. Irmão, não é uma carreata pró-Bolsonaro, tá? Não é uma carreata pró-Bolsonaro. A carreata pró-Bolsonaro está acontecendo. Teve agora, né, sábado, vai ter no próximo sábado e vai ter no último sábado. Não, essa não é uma carreata, é a marcha para Jesus, tá bom? Só quero, né, que você entenda, né, que evento que você está participando, tá bom? Então venha estar com a gente, né, que vai ser um tempo maravilhoso, essa marcha para Jesus, um momento da gente marchar na cidade, abençoando a nossa cidade, o comércio da nossa cidade, abençoando as pessoas, os bairros, abençoando o governo da nossa cidade, que o Senhor Jesus atue poderosamente sobre a vida da nossa cidade, amém? Glória a Jesus, que Caldas Novas seja conhecida não apenas pelas águas quentes, mas uma cidade do qual o povo serve ao Senhor Jesus, amém? Quero compartilhar com você uma palavra nessa noite. O tema dessa palavra é uma condição para a frutificação. Nós estamos debaixo de uma palavra profética nesse ano de 2022, que é o ano da frutificação. Irmãos, e essa palavra ela tem assim nos norteado ao entendimento daquilo que Deus está estabelecendo no nosso entendimento e manifestando através do nosso espírito o fruto do Espírito. E eu quero compartilhar com você nessa noite uma condição necessária, uma condição, sabe, extremamente importante e relevante para uma vida de frutificação. Se você quer frutificar, você precisa entender nessa noite essa chave para a sua vida. Você precisa compreender essa verdade para a sua vida, para que você comece a viver uma vida de frutificação. Quantos querem frutificar aqui? Em todas as áreas da sua vida. Então você precisa entender essa palavra nessa noite. Eu te recomendo a não somente hoje ouvir e receber essa palavra, mas você poder ouvi-la novamente, para que essa palavra continue falando ao seu coração. Está com a gente aqui hoje a família do Pedro, a Nádia, vieram de Brasília, está com a gente aqui, né? Que benção, essa família muito conhecida de todos nós, que nós amamos muito. Obrigado, uma alegria recebê-los aqui mais uma vez. Glória a Jesus. Abre a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 15.
Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, o lançam no fogo e o queimam. E se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, eu quero orar mais um pouquinho. Fecha os teus olhos aí. Fale com o Espírito Santo de Deus, que nessa noite o nosso coração, o seu coração, seja uma terra receptiva à palavra de Deus. Que nessa noite nós sejamos encontrados por essa verdade de uma forma sobrenatural. Que não seja apenas uma palavra que nos traga uma reflexão, mas seja uma palavra que nos traga transformação. Uma palavra que nos molde de dentro para fora, uma palavra que possa nos alcançar de uma forma poderosa e maravilhosa. Senhor, em nome de Jesus, obrigado porque nós estamos diante da sua rica, viva, doce palavra do Senhor, e que nessa noite essa palavra nos alcance neste lugar, de uma forma sobrenatural. Que essa palavra, Deus, mexa com as nossas estruturas, que essa palavra ilumine os nossos olhos, que essa palavra nos traga sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor, que nós sejamos encontrados pela essa verdade transformadora, curadora, Deus querido, no nosso coração e na nossa mente. Pai, em nome de Jesus, estamos abertos, disponíveis à Tua palavra, Deus, libera sobre nós, estamos abertos às verdades do Teu Espírito neste lugar. Quantos creem, digam amém. Aleluia. Irmãos, esse é um texto muito conhecido de todos nós. Eu creio que dos textos mais usados esse ano, aqui na igreja, devido a essa palavra profética que nós recebemos de Deus, sobre a frutificação. E o tema dessa mensagem é uma condição para a frutificação. Se nós atentarmos bem, querido, naquilo que nós lemos, nesses 11 versículos que nós lemos, algo me chama a atenção. Hoje à tarde, enquanto eu estava meditando e lendo esse texto, uma palavra saltou no meu espírito, chamou minha atenção sobre quanto o Senhor foi enfático em falar a respeito disso. A palavra que saltou no meu coração é a palavra permanência. Sabe, queridos, nesses 11 versículos, nós vemos 11 palavras sobre permanência. Jesus é muito enfático a falar sobre permanecer, permanecer em mim, permanecer no amor, permanecer na palavra, se permanecerdes. Sabe, esse texto, ele nos mostra a importância da permanência. E a permanência é uma condição para a frutificação. Sem permanecer, irmãos, você não vai ver o fruto daquilo que o Senhor Jesus tem para manifestar em sua vida e através da sua vida.
A permanência, ela é extremamente importante para que você desfrute daquilo que o Senhor irá manifestar em você e a partir de você. A permanência é uma condição para a frutificação. Sabe, me chama muita atenção como Jesus é enfático nesse texto, em falar 11 vezes a respeito de uma única palavra, em 11 versículos. Ou seja, se Jesus foi tão enfático a respeito dessa palavra, é porque Ele queria de alguma maneira chamar a nossa atenção sobre a importância da permanência. Sabe, irmãos, e permanecer é um desafio para mim e para você. Permanecer, irmãos, mexe com as nossas estruturas. Permanecer, irmãos, mexe com a nossa convicção. Entenda, irmãos, a permanência é uma condição para a frutificação. A falta de permanência é um dos maiores vilões que nos impede de desfrutarmos dos cumprimentos daquilo que Deus preparou a cada um de nós. A falta da permanência é um dos vilões que nos impedem de desfrutar daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Muitos não irão usufruir, não irão viver uma vida de frutificação pela falta da permanência, pela falta de estar permanente diante de uma palavra que o Senhor a deu, que o Senhor a direcionou. Entenda, a falta de permanência revela um tipo de incredulidade, no qual nós não nos submetemos aos processos que Deus prepara, para nos preparar para o que Ele tem para vivermos nele. A permanência, irmãos, fala de uma ação de processos que Deus vai trabalhar na nossa vida, para que então nós estejamos aptos para viver aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Entenda, Jesus, quando te chamou, Ele te chamou sujo, imundo, um moribundo, num lamaçal. Ele te pegou na pior condição da sua vida. Mas entenda, para viver o propósito dEle, você precisará viver um processo de transformação. Você precisará se submeter a um processo pelo qual a palavra de Deus vai construindo e desconstruindo dentro de nós. Porque a palavra de Deus, ela não só constrói, mas ela desconstrói. O que a palavra constrói? Constrói os princípios e os fundamentos. E o que ela destrói? Aquilo que um dia foi construído, que não diz respeito à vontade de Deus. E tudo isso fala de um processo de permanência. Nós somos muito bons para começar, irmãos. Somos empolgados para começar, mas muito ruim para terminar. A Bíblia diz que o final das coisas é mais importante do que o início delas. Por que a Bíblia diz que o final é mais importante? Porque é no final que você vê o fruto. O fruto não se vê no início você só vê somente a semente. Mas o resultado final daquela semente é o fruto. Mas o fruto só é possível ser desfrutado se houver permanência. Se houver permanência. A Bíblia diz: se você não permanecer, você não dará fruto. Entenda, irmãos, você jamais comerá o fruto de uma árvore que não permanece. Não tem como você comer o fruto de uma árvore que é plantada aqui, amanhã ela é tirada, plantada aqui, ela é tirada, amanhã ela é plantada aqui, amanhã ela é tirada, ela é plantada aqui, e ela vai sendo plantada, vai sendo tirada, vai sendo plantada, vai sendo tirada, vai sendo plantada, vai sendo plantada, vai sendo tirada. Você jamais irá comer um fruto de uma árvore dessa, sabe por quê? Porque essa árvore não tem raízes. Essa árvore não tem sustentação, essa árvore não tem vida, sabe? Porque ela não para passar pelos processos dos quais Deus fará com que as suas raízes se estiquem, para que então a seiva possa brotar do caule, para que o fruto seja visível. Isso fala, irmão, de pessoas que não conseguem parar com nada. Você já faz um teste, planta uma árvore, quando ela estiver desse tamanho, você arranca ela da raiz e planta ela 5 metros para lá. Passa mais
2 meses você arranca de novo essa árvore e planta ela em outro lugar. Você sabe que dia que você vai comer o fruto dessa árvore? Nunca. E o pior é que cada vez que ela é arrancada, ela sempre vai perdendo alguma coisa. Cada vez que ela é arrancada, sempre perde alguma coisa. Você nunca comerá o fruto de uma árvore que não permanece. Entenda isso, irmãos. O fruto não é resultado das nossas movimentações, nem dos nossos esforços. O fruto é uma consequência de permanecer nele. O fruto não está relacionado ao que eu posso fazer. O fruto está relacionado à minha permanência. Porque se eu vou permanecer nele, eu vou dar muito fruto. Por causa de mim não, por causa dele. Por causa dele, porque ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se aquele que permanece em mim, esse dará muito fruto. Amém? Então entenda, querido, sem a permanência, você não irá desfrutar daquilo que o teu Pai tem preparado para você. E isso não tem a ver com as suas movimentações, com os seus esforços, com aquilo que você possa fazer, da força do seu braço, com a sua inteligência. Não, isso tem a ver com permanência. Existem coisas que você vai desfrutar da parte de Deus, que não virá por aquilo que você vai fazer, mas virá por aquilo que Deus fará, por causa da sua permanência. A sua permanência trará a manifestação de Deus. Trará a manifestação de Deus. Querido, nós vivemos um tempo onde as pessoas são muito volúveis, instáveis. Nunca se viu um tempo onde as pessoas são tão instáveis. Isso tem a ver com os resultados. Não é o resultado que determina a sua permanência, mas a sua permanência determina o resultado. Entenda isso. O resultado não vem pela sua movimentação, o resultado vem pela sua permanência. Se você permanecer nele, você dará muito fruto. Permanecer está ligado à nossa convicção, e não uma busca de resultados, irmãos. Sabe, irmãos, se nós vivemos um cristianismo apenas em busca de resultados, nós vivemos um cristianismo completamente frustrante, porque as coisas não acontecem do nosso jeito, e nem do nosso tempo, e nem na nossa vontade. As coisas do Senhor, elas acontecem no tempo dEle, do jeito dEle e da vontade dEle. Então o que nos cabe nesse processo é permanecer, irmãos. É não negociar o nosso posicionamento. É não negociar o lugar aonde Deus nos plantou. É não negociar o lugar aonde Deus nos estabeleceu. Porque se Deus te colocou ali, é porque Ele tem algo com você ali. Sabe, queridos, em Gálatas capítulo 5, verso 17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Sabe, queridos, existe um conflito que acontece no seu interior, e esse conflito é para que te tire de um lugar de permanência, para que você dê ouvidos e ações à sua carne. A carne, irmão, está ligada a tudo aquilo que é humano, natural e circunstancial, a tudo aquilo que diz respeito aos olhos humanos. Mas as coisas do Espírito estão relacionadas àquilo que é a palavra de Deus, aquilo que você crê, aquilo que você recebe pela palavra, pela fé, aquilo que você tem convicção da parte de Deus, mesmo que não seja visto, mesmo que ainda não seja tocado, mas isso é mais real do que aquilo que você vê. Entenda, irmãos, então há um conflito, e esse conflito ele quer te tirar de um lugar de permanência.
Esse é o plano da sua carne, fazer com que você ceda às suas ações, porque quando você cede às suas ações, você sai de um lugar de permanência no Espírito. E permanecer no Espírito, irmãos, é você não ser influenciado pelas circunstâncias, é você não ser influenciado por aquilo que dizem, mas você ser influenciado por aquilo que a palavra de Deus diz. Olha o que Cristo diz nesse texto de João 15: se permanecerdes nas minhas, não é na palavra do governo, não é na palavra do seu patrão, não é na palavra de outra pessoa, mas é na palavra do Senhor. Se permanecerdes na minha palavra, este dará fruto. Aleluia. É aqui, irmãos, aonde nós vemos os conflitos acontecendo. A sua carne quer te levar para um lugar, mas o seu espírito quer te fazer permanecer, porque o seu espírito sabe que esse é um lugar de vida para você. Sabe, irmãos, todas as vezes que você anda pela carne, você entra em um colapso nas suas emoções. Todas as vezes que você anda pela carne, você se vê em um turbilhão de crises emocionais, circunstanciais. Por quê? Porque a carne, ela te conduz para esse lugar. Mas quando você decide andar no Espírito, você se liga àquilo que é capaz de sustentar você, aquilo que é capaz de dar vida a você. Sabe, queridos, mas entenda uma coisa: andar no Espírito vai requerer de você permanência. Andar no Espírito não é só você vir no culto de domingo. Andar no Espírito é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, é cedo, é de tarde, é de noite. Sim, irmãos. Ah, pastor, mas tem gente fazer isso? Irmão, não sei se tem, mas é isso que nós temos que fazer. Ah, pastor, mas tem hora que você não dá uma vacilada na carne. Irmão, que isso? Eu sou igualzinho você, irmão. Eu tenho hora que tem que me segurar, irmão. Se eu ficar num lugar, eu dou problema, eu tenho que sair de perto. Dentro de casa tem coisa, a hora que eu vejo, eu viro as costas e saio, porque se me chamar, a carne grita. Eu sei que isso só acontece comigo, irmãos. Né? Mas Paulo me diz, irmãos, em 2 Coríntios 5,7, porque não vivemos por vista, mas por fé. E andar pela fé é andar pelo Espírito, é andar por aquilo que a palavra de Deus diz, que é muito mais sustentável, muito mais sólido, muito mais real, muito mais poderoso do que qualquer circunstância humana, do qual nós podemos ver e tocar com as nossas mãos. Sabe, irmãos, é aqui onde nós vemos muitos cristãos oscilantes, cristãos que não conseguem permanecer e nem mesmo frutificar, porque cedem aos anseios pela busca de resultados, ou seja, dando respostas à carne. Irmão, você tem uma coisa frustrante na vida de um cristão, é caminhar por anos e não ver fruto. É caminhar por anos e não ver fruto. Porque o fruto está relacionado a uma permanência. E uma vida de oscilações, de altos e baixos, você não vai ver o fruto, irmão. Ou você entra de vez, irmão, ou você larga. Porque não dá para ficar pela metade, irmãos. Porque ficar pela metade é frustração para você. Andar com Cristo pela metade é um caminho de frustração. Porque você vai estar comendo da carne e se alimentando do Espírito. Então você nunca vai desfrutar daquilo que o Senhor tem com você. Sabe, irmãos, o pecado para quem nasceu de novo não é parte da sua vida, mas passou a ser um acidente para mim e para você. Todos nós pecamos em algum momento, em alguma circunstância, em alguma situação, mas entenda uma coisa: você permanecer no mesmo pecado sempre, isso é um sinal, irmãos, que essa área da sua vida ainda não chegou à luz do Evangelho.
ainda não chegou a luz do Evangelho, se ainda no mesmo lugar, todas as vezes, do mesmo jeito, chegou ali, mexeu com você, chegou ali, você caiu, é porque Cristo ainda não entrou nesse lugar. Se você não consegue, irmãos, sabe, caminhar naquilo que a palavra está te dizendo, é porque existem alguns lugares ainda que precisam ser trabalhados, e todos nós, irmãos, temos alguns lugares que a luz precisa brilhar mais. As oscilações, irmãos, elas nos impedem de uma vida permanente diante do Senhor. A gente vai, quando chega lá em cima, para. Sabe, aí é confundido por tantas coisas, pelas emoções, pelos sentimentos, pela falta do reconhecimento, porque não sei, porque não quero, porque não acho, aí vai retrocedendo, aí quando você vê, você está lá de trás de novo, aí você tem que ir novamente, chega lá pertinho, aí de novo você entra na mesma crise, e volta. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vivem em constantes altos e baixos, e como resultado vivem desanimados, e colocando culpa, defeito em tudo que vem, mas não conseguem enxergar que isso tem a ver com a falta de permanência. Por isso, motivo de muita frustração, caminham há muito tempo, mas são oscilantes, eles não colhem o fruto da permanência. O fruto, ele é consequência da nossa permanência em Cristo. Uma das coisas que mais me assustou, irmãos, nos primeiros 5 anos em Caldas Novas, é o grande número de pessoas que migram de uma igreja para outra. Eu nunca tinha visto isso nessa proporção. Eu fiquei horrorizado, irmãos, os 5 primeiros anos, eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa estranha. Os crentes se ofendem fácil demais. Se o pastor chega na igreja e não cumprimenta, o pastor não gosta de mim. Se o pastor passa por mim e não me dá um Pai do Senhor, pastor, agora eu já tenho que sair da igreja, porque ele já não gosta mais de mim. Irmãos, eu nunca vi, em nome de Jesus, esse histórico vai mudar para a honra e glória do nome do Senhor. Mas, irmãos, me assustou muito os 5 primeiros anos. Porque, irmãos, eu vim de um ministério onde eu nasci, e eu só saí de lá quando eu vim para Caldas Novas, e então começar aquilo que Deus havia me chamado. Sabe, irmãos, eu sei que há momentos que Deus vai soprar a gente para algum lugar, mas entenda, o que tem que te soprar é Deus, não é as circunstâncias. Quem tem que te soprar é Deus, não é as circunstâncias. Quem tem que te soprar é Deus, não é o problema. Não é o irmão da bateria que toca alto, nem a irmã do louvor que canta desafinado. Não é o obreiro da porta que não te recebe. Não é o pastor que não te deu paz do Senhor. É Cristo que tem que te soprar. Sabe, é Cristo que tem que te soprar. Porque se Ele te soprar, é porque Ele tem algo com você ali. Mas se Ele não soprar, irmão, aguenta o rojão. Aguenta o rojão, irmãos. Acredito, irmãos, que em algum momento da nossa caminhada, Deus pode nos mover de um lugar, debaixo de uma palavra. Mas não pode ser a circunstância que vai fazer isso. Porque no processo de permanência, nós seremos confrontados, desafiados, transformados por Deus. Sabe, na igreja, aonde eu conheci Jesus, irmãos, eu vivi diversas situações boas, situações não tão boas, mas eu entendi algo muito rápido na minha vida de fé. Que eu estava em um processo de curas e transformação, e estar ali estava cooperando para o meu bem. Entenda, irmãos, as coisas que cooperam para o seu bem, não são só aquelas que te agradam. Você quer ver um crente amadurecer? É quando ele aprende a perdoar aqueles que te aborrecem.
Se você for sair de igreja porque o irmão falou alguma coisa de você, irmão, então não vai mais para a igreja. Porque se você for para outra, lá vai ter um, lá vai ter outro. Entende? Você sabe o que é isso, irmãos? Aí você vê uma multidão de crente frustrado, pingando de igreja em igreja, de galho em galho, andando para baixo, andando para cima, movendo para cá, movendo para lá. Ah, porque o louvor aqui é bom, mas a palavra daqui também é boa. Ah, mas aqui tem profecia. Ah, não, porque aqui tem reteté. Ah, não, porque ele tem língua estranha. Irmão, você está em busca de sinais. A Bíblia diz que os sinais vão seguir aqueles que crê. Os sinais vão te seguir, não é você que vai seguir eles, não. Se você está em busca de sinais, irmão, você está em busca de coisa errada. Porque não são eles que você deve seguir. Porque a Bíblia diz: se você crê, eles te seguirão. Sabe, irmãos, eu sabia que ali Deus estava mexendo comigo. Deus estava me humilhando. Deus estava me quebrando por dentro. Porque eu cheguei lá tudo despedaçado, irmão. Você acha que eu ia achar só doce de leite e queijo fresco? Não, irmãos. Tive que comer algumas rapaduras, algumas farinhas de puba. Irmãos. Entende? Mas, irmão, qualquer coisinha, o tal do crente, não, vou para a igreja ali do irmão, do vizinho do lado ali, porque o som é mais baixo. Oh, Deus. Quando você estiver no céu, irmão, os anjos começarem a cantar aquele louvor assim, sabe que soma, que ela vai ser pôr o dedo no ouvido assim, ó. Sabe, uma das curiosidades, irmãos, uma das curiosidades da videira é que suas raízes se equiparam à sua altura. O que a videira cresce para baixo, ela cresce para cima. Então as raízes da videira se equiparam à sua altura. Uma árvore que é sempre removida de um lado para o outro terá deficiência em suas raízes. Então você precisa permanecer para que as suas raízes possam se aprofundar, se estabelecer. E se você não permanecer, certamente as suas raízes serão fracas. E raízes fracas, irmãos, não conseguem buscar os nutrientes necessários para que você frutifique de uma maneira saudável. Outra é que quanto mais estendidas são as raízes, mais doces são os frutos. Quanto mais as raízes das videiras se estendem, mais doces os frutos são. Porque as raízes estendidas falam de raízes que estão em busca das águas, dos nutrientes, para que aquilo se torne uma seiva e possa passar pelos ramos e produzir o fruto. Quanto mais as raízes são estendidas, mais doces, mais saudável, mais saborosos são os frutos. Talvez você demore um pouco mais, mas quando vier o fruto, irmão, sabe, irmãos, talvez algumas coisas vai demorar mais na sua vida. Mas não é porque Deus, irmãos, sabe, está fazendo isso de propósito. É porque tudo isso está cooperando de alguma maneira para o seu bem. Eu quando me converti, irmãos, eu vim do mundão, das bagunças. E eu fui para a igreja, irmãos. E a minha casa começou a ter algumas visitas. E a minha mãe e a minha irmã começou a trabalhar de forma árdua para espantar as irmãzinhas que queriam visitar o irmão para orar. Irmãs, isso não tem a ver comigo. Isso tem a ver com aquilo que Deus tem com você. Entenda isso. Isso não tem a ver com a sua estrutura. Você já viu, irmãos? Eu estava lá e a minha mãe e a minha irmã trabalhando nesse favor. E eu fiz um propósito com Deus naquela época que eu não ia me relacionar. Eu não ia me relacionar.
eu não ia, sabe, relacionar com ninguém. E passado um ano, passado 2 anos, eu não tinha beijado nenhuma menina ainda. E um dia eu cheguei na igreja, irmãos, cabisbaixo, frustrado. Uma irmã daquelas do coque de oração, tinha muitas daquelas lá na igreja, elas vinham, me abraçavam na porta, as irmãs, sabe, muito carinhosa, muito amorosa comigo. E teve um dia que eu cheguei tão carente na igreja, irmãos, e abracei essa irmã, eu falei, irmã, está difícil demais, o negócio está estreito, irmã, eu estou com medo de esquecer que jeito que beija na boca, irmã. Ela olhou para mim e falou assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, beijar na boca é igual andar de bicicleta, você nunca esquece, irmão. É que a palavra me deu um conforto, irmão. Sabe, irmãos, eu quero chegar num lugar aqui falando isso para você. Pouco depois, eu comecei um relacionamento e fui frustrado. Porque eu entendi, poucos dias depois, que aquilo não tinha nada a ver com o propósito de Deus para a minha vida. E passado alguns dias, eu fui para o seminário. E no seminário, então, novamente, irmãos, vivendo as situações. Mas entenda, eu sabia o que eu queria da parte de Deus. Sabe, irmãos, demorou no que diz respeito ao meu tempo, aquilo que eu esperava, aquilo que eu queria. Mas no tempo certo, Deus me enviou uma rainha, que é a minha esposa. Então, quero falar para você, irmãos, quero falar algo para você. Procura estender as suas raízes, porque quanto mais se estender as raízes, mais doce é o fruto. Mais doce é o fruto, irmãos. Sabe, queridos, não importa para onde você vá, se tem algo que Cristo precisa tratar em sua vida, Ele vai tratar. De uma maneira ou de outra, Ele vai tratar. Quer um conselho? Se renda logo. Quanto mais endurecer, mais dói e mais demora. Se renda logo, irmãos. Se entrega logo, irmãos. Sabe, porque se você ficar demorando, prorrogando essa entrega, vai doer ainda mais. E vai demorar ainda mais. Entenda isso. Não é o lugar, é o que Deus tem com você. Não é o lugar, seja aqui, seja ali, seja de lá, seja lá em cima, seja lá embaixo, não importa o lugar por onde você vai. Enquanto você não permitir Deus trabalhar algumas coisas aí dentro, sabe, não vai resolver o problema. Porque aquilo que Deus quer fazer na sua vida, irmãos, não está relacionado a um local, está relacionado àquilo que Ele quer fazer dentro de você. Porque o fruto é uma consequência daquilo que estamos nos tornando, pelo fato de permanecermos nele. Somente uma árvore, irmãos, saudável, pode frutificar. No versos 4 e 5 que nós lemos de João 15, abre lá, João 15, 4 e 5, olha o que diz a palavra do Senhor. João 15, 4 e 5, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Sabe, irmãos, o permanecer em Cristo, é dar a condição que Cristo precisa, para fazer de mim, de você, um lugar de frutificação. É a condição que Cristo precisa, é a nossa permanência. É você permanecer na palavra que Ele gerou no seu espírito.
é você permanecer na verdade que você tem da parte de Deus. Nós vivemos, queridos, diante de muitas vozes, as vozes da alma, vozes das emoções, vozes dos sentimentos, vozes da nossa carne, mas existe uma voz que é a voz do Espírito. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há uma voz do Espírito, e essa voz do Espírito, ela quer dirigir você para um lugar de permanência, porque o lugar da permanência é a condição que você precisa para Deus trabalhar em você, para Deus cumprir em você aquilo que Ele tem com você. Não dá para você, queridos, viver aquilo que Cristo deu, se Cristo não estiver envolvido nisso. Se Cristo não estiver envolvido nisso, se você não estiver envolvido com Ele, certamente você não irá desfrutar daquilo que Ele tem com você. Então, queridos, a permanência é uma condição para a frutificação, e é por isso que nós precisamos permanecer, porque permanecer é permitir ser tocado pelo agricultor. Permanecer é permitir ser tocado pelo agricultor, é você permitir Cristo ter acesso à sua vida, você permitir Cristo ter acesso ao seu coração, ter acesso às suas emoções, seus sentimentos, ter acesso à sua estrutura de vida. Uma outra curiosidade, queridos, sobre a videira, é que ela chora no período da poda. Um líquido adocicado sai dela, que é chamado de choro. Quantos já ouviram falar sobre isso? Chama-se choro. Quando ela poda, está no processo da poda, um líquido sai dela, um líquido adocicado. Sabe, irmãos, às vezes nós vivemos momentos de podas. Permanecer em Cristo nos fará passar por alguns momentos de podas, e nesses momentos é onde Deus quer tirar de nós alguns excessos necessários, e às vezes provocam choro, ou até questionamentos da nossa parte. Sabe, querido, ser podado por Cristo, quando você não entende o processo, é penoso, é doloroso, porque muitas vezes Ele está tirando alguma coisa de nós, que é muito importante para nós, mas se há alguma poda que está tirando algum tipo de excesso, é porque esse excesso está nos atrapalhando de frutificar na medida que Ele tem para nós. Entenda, até o questionamento da nossa parte, mas as podas são para as árvores frutíferas, porque a Bíblia diz que aquele que não dá fruta, Ele corta, mas aquele que dá fruta, Ele poda. As podas são para árvores que dão fruto, irmãos. Às vezes a gente chega diante de Deus: Senhor, mas eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho jejuado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, parece que o negócio está estreitando. Irmãos, é porque Deus está tirando alguns excessos, é porque Deus está preparando algo maior, é porque Deus está mexendo em algo, sabe, do qual você ainda não viveu. Porque se você está na mão dele, você está na mão do agricultor, e o agricultor, ele não destrói a videira, ele cuida da videira, ele cuida da videira, ele zela da videira, porque o propósito do agricultor é que a videira frutifique ainda mais do que ela já frutificou. Há uma expectativa de Deus a seu respeito, irmãos, e a expectativa de Deus a seu respeito é que você viva as promessas que Ele tem preparado para você, os propósitos que Ele já destinou a seu respeito. Às vezes vivemos momentos de podas, e às vezes são momentos desconfortáveis para as nossas vidas, mas tudo isso é pedagógico, tudo isso é ensino, tudo isso é crescimento para as nossas vidas,
Porque Deus só poda quem frutifica. Então, querido, se você está vivendo um tempo de podas, é porque Ele está te preparando para que você frutifique de uma maneira que você nunca frutificou até hoje. Entenda isso. Se você está vivendo um tempo de podas, é porque existe algo novo do Senhor que vai brotar. Existe algo novo do Senhor que está vindo da parte dEle para a sua vida, que está vindo da parte dEle para a sua casa, para a sua família, para aquilo que Ele tem com você de forma pessoal e também nos ambientes da onde você está inserido. Porque o propósito de Deus em frutificarmos é que nós sejamos resposta. A videira não come do seu próprio fruto, o fruto é para servir. O rio não bebe da sua própria água. Como uma mangueira não come do seu próprio fruto. Assim o fruto é para que você sirva. O fruto é para que alguém seja alcançado através de você. O fruto é para que você manifeste as obras do Senhor. O fruto é para que as pessoas possam ver que a vida de Deus ali, que a vida de Deus fluindo ali. O fruto é uma maneira de você manifestar no reino de Deus. Mas existe uma condição para uma vida frutífera: permaneça. Deus não precisa da sua ajuda, irmão. Ele só precisa que você permaneça. Porque se você permanecer, Ele terá a condição de fazer o que Ele precisa. Ele terá a condição de realizar aquilo que Ele tem com você. Permaneça, irmãos. Quando Nabucodonosor pediu para tocar as trombetas a respeito da estátua que havia erguido, de que quando ela fosse soada, todos deviam prostrar e adorar aquela estátua de ouro. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé, porque eles dizem que só adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Eles permaneceram, irmãos, e aquela permanência os levou a um campo estreito, a uma fornalha ardente de fogo. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite, irmãos, pega isso no seu espírito. Volta lá no versículo de número 4. João 15:4, pega isso no seu espírito. Aleluia. Permaneça em mim, e eu, permaneça em mim, e Jesus dizendo, e eu, permaneça em mim, e Jesus dizendo, e eu, permaneça em mim. Pega isso no seu espírito, mas Jesus está falando assim: se você permanecer em mim, eu vou estar com você na fornalha, vou estar com você na cova dos leões, eu vou estar com você na rua, eu vou estar com você na cidade, eu vou estar com você no seu trabalho, eu vou estar com você na sua casa, eu vou estar com você na cidade, eu vou estar com você na onde você estiver. Permaneça em mim, porque eu estarei em você. E eu em você é tudo que você precisa. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceu de pé, Cristo lá do lado falou assim: então tá. Desceu um quarto homem dentro daquela fornalha, e ele era como um filho dos deuses. O próprio Cristo desceu na fornalha para estar com pessoas que decidiram permanecer nele. Permaneça em mim. Jesus dizendo: permaneça. Eu sei que tem dia que não é fácil. Eu sei que tem dia que a luta vem, que a situação vem. Eu sei que tem dia que você quer deixar tudo.
Eu sei que tem dia que você quer chutar o balde. Eu sei que tem dia que as coisas estão, sabe, não estão cooperando. Eu sei que tem dia que você quer largar tudo. Mas olha, se você permanecer, eu vou permanecer em você. Eu vou te sustentar. Eu vou te segurar. Eu vou te erguer. Fique de pé, igreja. Aleluia. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por um tipo de pessoas aqui nessa noite. Você tem lutado nesses dias. Você já até pensou: eu vou entregar os pontos. Você já pensou: já estou cansado de lutar com isso. Você já até pensou: há anos eu estou lidando com essa mesma situação. Feche os teus olhos, igreja. Você que tem uma palavra de Deus, você sabe que Deus tem uma palavra com você, mas você não tem conseguido permanecer nela. Você tem tentado as coisas do seu jeito, da sua força. Você tem buscado vários recursos, mas você sabe lá dentro do seu espírito, do seu interior, que o teu Pai tem uma palavra com você. Você que está aqui nessa noite, você não tem conseguido permanecer. Eu quero chamar você aqui na frente, que eu quero orar com você neste lugar. Eu quero orar por um espírito de fortaleza. Eu quero orar por uma nova porção do Senhor. E essa porção vai sustentar você. E essa porção vai sustentar você a você tomar algumas decisões na sua vida. Quando você permanece naquilo que Cristo te diz, Cristo se torna responsável naquilo que Ele te diz. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar com você. Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de fortaleza, Espírito de ousadia, Espírito Santo, a tua palavra diz, Senhor, que quando sou fraco, então eu sou forte, e o teu Espírito me ajuda nas minhas fraquezas. Quando eu sou tentado, a tua palavra diz que eu não serei tentado acima daquilo que eu posso suportar. Senhor, mas tem gente aqui, Senhor, que não tem conseguido mais segurar, não tem conseguido mais permanecer, está achando que está gastando o seu tempo, está perdendo o seu tempo. Eu vim aqui hoje para te dizer, o Senhor está te falando nessa noite, Ele quer cumprir em você aquilo que Ele tem. Mas olha, decida erguer as suas mãos, decida se render a Ele. Talvez o que você está fazendo seja ainda na força do seu braço, na sua estratégia, do seu jeito, na sua vontade. Não, isso não é capaz de sustentar você, porque o que você está lidando está numa condição mais elevada. Pastores, líderes, vem aqui para frente.
Pastores, líderes, venham aqui para frente. Você que é líder de uma rede, diáconos, intercessores, venham aqui para frente. Venham aqui para frente. Ministro espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. Exarabacantarabarás. Recadarabacantarabarás. Exarabacantarabarás. Se renda a Ele nessa noite. Diga: Senhor, eu preciso de uma nova porção nessa noite. Eu preciso, Senhor, de um erguer nessa noite, de um erguer, de um sacudir, de um levantar nessa noite. O Senhor está estendendo a mão a você neste lugar. Ele está te tomando pela mão e te erguendo mais uma vez. Missionária Kátia, vem aqui nos ajudar. Seja tocado aí pelo Senhor nessa noite. Seja tocado aí. Seja tocado aí. Seja tocado aí. Seja tocado aí. Espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. Toque pessoas aqui nessa noite. Toque pessoas aqui nessa noite. Senhor, não deixe que eles desistam. Você pode até pensar em desistir, mas você não vai desistir. Você pode até pensar em deixar tudo, mas você não vai deixar tudo, até que o Senhor te dê uma palavra. Até que o Senhor te dê uma palavra. Você não será removido pelas circunstâncias. Você não será removido pelos ventos contrários. Aleluia. Ei, cantarabacantarabarás. Ei, cantarabacantarabacantaralabás. Aleluia. Você que está em casa, seja tocado pelo Espírito de fortaleza. Seja tocado pelo Espírito de fortaleza. Seja tocado pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito de fortaleza do Senhor. Seja tocado. Isaías capítulo 11 verso 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor ao Senhor. É assim que o Senhor está te tocando neste lugar. O Espírito de fortaleza está te tocando nessa noite, firmando os seus pés,
para uma caminhada permanente, para uma caminhada de continuidade, para uma caminhada de continuidade. Sim, é isso que o Senhor está fazendo com você. Não são momentos, não são altos e baixos, mas é sobre continuidade. É isso que o Senhor está fazendo com você nessa noite. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Ajuda, Espírito Santo, ajuda-nos a permanecer. Ajuda-nos a permanecer, Senhor. Diante de Ti, Jesus, estamos entregues diante de Ti, Jesus. Aleluia. Fazer Tua vontade, doce Espírito. Aleluia. Que a minha vida seja Tua. Só as vozes digam. Que a minha vida seja Tua. Que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Ele prometeu, irmãos, se você permanecer, Ele vai permanecer em você. Ele vai permanecer em você. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo o louvor. Tu és maravilhoso, Jesus, e nós te adoramos. Meu bem, pega o celular para mim, por favor. Não vai embora, irmão. Não vai embora não, irmão. Espere aí um pouquinho. Irmãos, nós estamos num período de grande desafio na nossa nação. Não é sobre política, irmãos, é sobre princípios, é sobre aquilo que cremos, aquilo que defendemos, aquilo que nós aprendemos desde o início da nossa fé. Nosso presidente, queridos, tem passado muita afronta nesse tempo. Ele, a sua esposa, sua família, muitos outros homens e mulheres que estão em posição de autoridade, que a Bíblia diz que são constituídas por Deus, e por eles devemos fazer orações, intercessões, clamor, para que eles governem bem, e que se eles governarem bem, nós tenhamos paz. Eu gostaria hoje de nós fazermos algo aqui. Nós vamos mandar um recado para o nosso presidente. Nós vamos liberar uma palavra para ele. Eu vou postar esse vídeo no grupo e nós vamos compartilhar, e esse vídeo vai chegar nele. Você crê nisso? Faça um minutinho de silêncio, porque a hora que eu virar o celular para você, você vai levantar as suas mãos, você vai dar um brado de vitória. Nosso presidente Bolsonaro, estamos dirigindo a você como igreja, aqui em Caldas Novas, no estado de Goiás. Eu quero dizer para você, seja forte e corajoso, porque o Senhor vai fazer cumprir em você e na sua família toda a palavra. E eu quero dizer que você não está sozinho. Existe igreja, existe um povo de Deus que está se levantando nessa terra, nos quatro cantos dessa nação, e esse povo está dizendo que a nossa nação pertence ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amém, irmãos?
Eu vou postar esse vídeo no grupo. Você vai compartilhar no seu Instagram. Marca o nosso presidente, marca a esposa dele. Que esse vídeo chegue lá. Que esse vídeo chegue lá com uma palavra de Deus, fortalecendo para que ele permaneça firme, para que Deus cumpra sobre a nossa nação aquilo que ele preparou. Queridos, não saia correndo, nós temos um cafezinho lá atrás. Queremos orar e finalizar esse momento, amém? Pai, obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para nós aqui neste lugar. Pai, obrigado por essa noite poderosa de vida e de palavra que foram liberadas. Pai querido, os céus se abriram, louvores chegou até a tua presença com ação de graças. Pai, nós profetizamos que essa semana chegou para ser uma semana poderosa, gloriosa, cheia da vida, cheia da paz, cheia da graça do Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nação brasileira. Deus te abençoe, Brasil, nós te amamos. Vá na bênção, vá na paz, vá na bênção do Senhor Jesus. Se você quer nisso, diga amém. Glória a Deus. Passa lá.